não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E que é justamente a função que está agindo por baixo do pensamento, do sentimento, da imaginação o tempo todo. Senão nada seria pensável e nem representável nem por um único momento. Então, nesse sentido, a gente até pode evocar aquilo que o Bruno perguntou ontem, do elemento teatral da realidade. Eduardo, toda comunicação tem um elemento teatral. Toda e qualquer. Quer dizer, você para dizer alguma coisa, é preciso que o seu público participe das convenções de linguagem que você está usando. Né? E o simples fato de, vamos dizer, o que é um idioma? Bom, é um conjunto de papéis que você pode representar na comunicação. Tá certo? Porém, o teatro só é possível porque existe algo que não é teatro. Por exemplo, o edifício onde você representa as peças, ele não é teatro. Ele é um edifício mesmo. Ele não é apenas uma representação teatral de um edifício teatral. Claro que você pode também, dentro de um teatro, no palco do teatro, você monta outro edifício que representa um teatro. Por exemplo, quando Laurence Olivier fez o filme Henrique V, então aparece o quê? O teatro Shakespeare. Né? Dentro do teatro. Você tem o palco e dentro do palco você tem um outro teatro que é o teatro do tempo Shakespeare. Só que nós sabemos que este segundo teatro não é de verdade. Que ele é somente teatral, ao passo que o teatro onde está se representando, né, a peça é um edifício de verdade. Então, todo teatro postula a existência de algo que vai para além do mundo teatral representado. Só que não se fala daquilo durante a peça. Né? E se você falar, se você fizer como dizia Bertolt Brecht, o teatro épico, né? Em que os atores estão toda hora lembrando a plateia que aquilo é apenas uma peça. Né? Quando o ator faz isto, ele está remetendo a plateia à realidade? Não, ele está usando a própria realidade como mais um elemento teatral. Quer dizer, o ator chega e diz, isso aqui é tudo apenas um fingimento, apenas uma peça. Bom, se ele dissesse isso a sério, todo mundo teria que ir embora do teatro na mesma hora. Então, o que é? É um fingimento de realidade dentro da peça. Isso é de fingimento de segundo grau, né? Que é até mais persuasivo ainda. Não é isso? Então, você lembra do Ronald de Golias, como é que chamava a escolinha do... Escolinha do Golias, né? E está lá o Carlos Alberto de Nóbrega dando aula e tal, e ele dá uma bronca no Golias, qualquer coisa, e o Golias então faz algo que não estava no script. Ele levanta e diz, você não é professor coisa nenhuma, você é um farsante. Está vendo esses livros aí? É tudo de isopor. Ele pega e começa a bater bosta que é isopor. Mas, era de isopor mesmo, aquilo não era uma escola, era um cenário de televisão, tá certo? Porém, esse apelo à realidade que transcende o espetáculo se integra no espetáculo. E ficou, de fato, a parte mais engraçada do programa. Está entendendo? Teatro Brecht é a mesma coisa, quer dizer, o ator te lembra que a peça é somente uma peça. Tá certo? Mas nem por isso
você volta para a realidade, você continua dentro do mundo teatral. Entendeu? Então, todo teatro, e portanto também toda a comunicação, coloca você dentro de uma rede de convenções que só funciona porque você sabe que existe algo que está para além da rede de convenções. Este algo você sempre sabe, mas você não consegue pensar. Vamos dizer, este é o dado fundamental da coisa, a existência do conhecimento impensável. Que tão logo você o pensa, você o transformou em signo e elemento do seu pensamento, e ele já não é mais a realidade propriamente dita. Então, a admissão do conhecimento impensável é um requisito fundamental para que exista qualquer conhecimento pensável. Pior, todo mundo sempre soube disso. E, de algum modo, a partir do momento em que você toma consciência disto, você perde o interesse, vamos dizer, em fechar o esquema do seu conhecimento, vamos dizer, numa estrutura lógica que possa ser transmitida aos outros como se fosse a verdade. Então, isso também é uma coisa que dizer, nós nunca dizemos a verdade, nós apontamos para ela, né, sem dizê-la. E por que nós apontamos? Porque os outros também a conhecem. Não existe assim um sujeito, eu sei a verdade, eu vou dizer a verdade para você. Não, eu sei a verdade tanto quanto você. Agora, você pode estar, vamos dizer, dirigindo a sua atenção para outro lado e eu aponto e você reconhece. Senão, toda a comunicação seria impossível. Isso quer dizer, como está naquele apostila, o problema da verdade, a verdade do problema, a verdade é um campo dentro do qual você está. A verdade não está no pensamento, como Aristóteles diz que a verdade está no juízo. Bom, ele está apenas criando um critério lógico de reconhecimento, ele não está dizendo o que é o conhecimento da verdade. Mas eu estou pretendendo dizer, né, o conhecimento da verdade é uma coisa que todo mundo tem, o tempo todo. E se não tivesse, nós não poderíamos dizer nada. A não ser que nós recompuséssemos mentalmente, oralmente, verbalmente, a verdade inteira. Mas nós não podemos fazer isso. Nós podemos apenas chamar a atenção para um ponto, para o outro, não de modo a dá-la a conhecer à plateia, mas para que a plateia a reconheça, quer dizer, conheça de novo. E veja, este é o sentido, na verdade, este é o sentido efetivo da anamnese platônica. Que todo conhecer não recordar. Ele usa a imagem de um outro mundo, de uma outra vida, mas não precisa isso. Todo conhecimento é um reconhecimento. Não funciona. Pode ter lá alguma utilidade, mas... A pergunta aqui é então se toda a epistemologia normativa vai para o brejo. Vai. Não, na verdade, toda a epistemologia que os caras criaram durante a modernidade, toda ela não vale nada. Porque ela só pensa as coisas do ponto de vista dos processos internos do sujeito. Eu digo, mas se o conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto, como é que você pode reconstruí-la inteirinha dentro do sujeito? Não é possível, né? Isso aí é como você tentar ter relações sexuais com uma pessoa que não está lá. Pessoa virtual. Nem virtual, é hipotética. Oi.
Não, a pergunta é assim, quando há esse reconhecimento, vamos dizer, essa admissão, tá certo, de que conhecer a realidade é natural no ser humano, de que sempre todos conheceram, tá certo? Então eu pergunto se esses elementos internos construídos, esses elementos mentais não caem todos. Não, só caem aqueles que são contraditórios com isso. Os outros não. Então você entende aquilo que, vamos dizer, quando a Bíblia se refere, vamos dizer, com desprezo à sabedoria humana, né, é porque todo este mundo, vamos dizer, das representações, do pensamento, isso é a sabedoria humana. Isso tudo vale alguma coisa se estiver montado na realidade. E a realidade o que é? Vamos dizer, a própria sabedoria divina. Não é isso? Toda ignorância é uma recusa nesse sentido? A pergunta aqui é se toda ignorância é uma recusa nesse sentido. Até certo ponto mas não quer dizer que o indivíduo esteja plenamente consciente de que ele está recusando. Eu acho que a raiz de toda ignorância é o medo. Quer dizer, quando você tem aquela famosa experiência do Pascal, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu posso dizer, bom, estou com medo dos espaços infinitos, mas eu já estou aqui dentro, já estou aqui desde que nasci, e nada de ruim me aconteceu até agora por causa disso. Então é melhor ficar tranquilo, tá certo? E confiar, digamos, na amabilidade do real. Tá certo? Esta é uma atitude. A outra é de, não, eu tenho que sair correndo aqui, tenho que criar um esquema defensivo. Tem que criar em cima da realidade, tem que criar um outro mundo no qual eu me sinta protegido. Então, por isso que isso aí é uma experiência que todo mundo tem. Por isso eu digo, o gnosticismo não é uma doutrina, o gnosticismo é uma dimensão da experiência humana, é a dimensão que todo mundo experimentou. E como tal, é inteiramente legítimo. Quer dizer, é o senso de orfandade cósmica, por assim dizer. Não há quem não tenha sentido isso, o próprio Cristo no alto da cruz sentiu. Agora, se você tentar fazer isso uma doutrina, então o que você está fazendo? Você está fazendo uma experiência momentânea, ilimitada, e que, aliás, é a própria experiência da limitação, né, a base de uma doutrina sobre o conjunto da realidade. Não é isso? Por isso, vamos dizer, logo no começo do seminário de filosofia, eu recomendei alguns exercícios para que as pessoas se acostumassem, por assim dizer, com o cosmos, né? Então, ontem mesmo eu estava contando que eu logo que mudei para cá, eu costumava deitar no jardim de noite e ficar olhando, né? Escuridão total, deitava no jardim e ficava olhando as estrelas no céu, né? E digo, olha, eu não estou só aqui, eu estou no meio de tudo isto, olha o tamanho da coisa, né? E ficava assim, mas até me sentir relativamente confortável no meio daquela infinitude, né? Então, quer dizer, a aceitação, vamos dizer, do ilimitado e a própria consciência de que o ilimitado vai muito além daquilo que você está enxergando, quer dizer, o que são essas estrelas que você está vendo? Não é nada. Tem muito mais para dentro. Não é isso? Então, a aceitação disso começa a te instalar na realidade, porque você sempre esteve ali. Normalmente nós não prestamos atenção, nós prestamos atenção apenas no horizonte espacial daquilo que nos interessa no momento, mas é um recorte que nós fizemos, não é a realidade. Isso expressa não a realidade, e sim o nosso interesse momentâneo. É inteiramente justo que nós façamos isso, porque nós também temos uma forma de existência limitada, então é natural que nós limitemos o horizonte do nosso conhecimento àquilo que nos interessa. Mas não é legítimo que nós façamos isso permanentemente e sempre, e que nós tomemos esses recortes como se eles fossem a realidade. Então eu dizer, bom, muito bem, eu fiz o recorte, mas onde eu fiz o recorte? Qual é a parte que eu deixei para fora? Não é isso? Então, vamos dizer, a experiência, vamos dizer, da ilimitação espacial é só uma possível. Você pode deixar a sua imaginação escorrer para trás, por exemplo,
né, para até antes do seu nascimento. Antes que você viesse ao mundo, né, já aconteceu um monte de coisa. Seu pai estava ali, sua mãe estava ali. Isso tudo é real. Quer dizer, na hora que você pensa nisso, tá certo? Mas sem limitar o conhecimento disso ao seu pensamento, sabendo que além daqueles detalhes que você está lembrando, existem uma quantidade infinita de outros, você está cultivando o quê? Um sentimento de realidade. Esse sentimento de realidade ainda não é a realidade, né? Mas o sentimento de realidade consiste em saber que você está dentro dela e que nenhum sentimento, ou pensamento, ou imaginação, tá certo, a abarca. E eu acho que quando tem certo, você quer se livrar do kantismo, faz esse exercício uma vez, acabou o kantismo. Você vê que Immanuel Kant levava uma vida muito limitada e rotineira. Ele fazia todos os dias as mesmas coisas, percorria as mesmas ruas e nunca saiu dali. Isso já basta para explicar a filosofia dele. Parece aquele livro de memórias do Bob Hope. O livro chama-se Nunca Saí de Casa. Então, a boa parte da filosofia moderna é isso aí, meu filho, nunca sair de casa. E às vezes o próprio fato de você querer discutir com ela e até impugná-la, te prende dentro da armadilha. Porque você tem o direito de rejeitar a questão, você não precisa oferecer uma resposta. Você diz, então o problema não é esse. Esse é o problema que você inventou. Quer dizer, uma sarna que você arrumou para você mesmo se coçar. Para que eu vou me coçar também? Você que está com sarna. Não é isso? Então, bom, vamos fazer um intervalinho? Então, vamos aqui retomar. Tem uma pergunta enviada por um aluno do seminário. Qual é a pergunta? A pergunta é: que livros de história refletem esta tensão entre o conhecido e o ignorado? Ele pergunta que livros de história refletem essa tensão entre o conhecido e o ignorado. Eu acho que todos os grandes livros de história refletem isso, né, pelo poder da sua forma narrativa, não vamos dizer, pelo registro de documentos e fatos, tal, porque esse registro é sempre falível, sempre incompleto. Então, embora o fundamento documental seja muito importante, ele não pode ser o centro da coisa, né? Quer dizer, você tem que montar um negócio com uma forma literária que tenha um valor simbólico, senão a história não adianta nada. Quer dizer, se a história pretende ser apenas, vamos dizer, a narrativa científica do que aconteceu, ela sempre vai falhar, né? Então, os grandes livros de história sempre têm isso, desde os da antiguidade. E, uma vez... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.